E aí, gente, você começou a desenvolver a sua aplicação, o seu componente e já bateu aquela dúvida de onde é que você coloca o estado. E olha, relaxa que eu vou te mostrar uma forma bem simples e um pouco filosófica de como resolver esse problema, viu? Você vai curtir. E aí, gente, eu sou o Luiz. E olha, para começar essa discussão, é importante a gente entender de uma forma resumida o que é um componente, tá? Para isso, eu gosto sempre de usar muito a analogia do nosso corpo. E imagina que cada órgão é um componente. Imagina aqui que você tem o nosso fantástico corpo humano aqui e no corpo humano tem o nosso coração. O coração, gente, como ele tem um papel muito bem definido, que é um papel de bombear sangue. E nisso ele é muito bom. E note que ele não faz outra coisa além disso. Ele não tem que pensar, ele não tem que produzir enzima, ele não tem que digerir alimento. Ele tem um papel específico de bombear sangue pelo corpo. E nisso ele é muito bom e bem definido, né? Então, para um raciocínio de componentes, é a mesma coisa. Toda vez que você for pensar em fazer um componente, seja ele uma tela ou um componente de autocomplete, o raciocínio é o mesmo, tá? Tenta antes pensar no propósito, para que você está fazendo aquilo. Só de você já ter essa noção, já é meio caminho andado, tá bom? Então, vamos voltar agora lá para o nosso mundo de React, mas já com essa ideia na cabeça. Para o nosso mundão, eu separaria basicamente em 3 situações de componente que a gente tem, 3 propósitos, tá bom? A gente tem um propósito de layout, ou seja, no fim do dia, você só quer mostrar uma informação de um jeito diferente. Você não está muito preocupado com comportamento. 2. Componente com algum comportamento, ou seja, um autocomplete. O autocomplete, você espera ter algo depois que você selecionou dentro de uma lista, que você precisou fazer uma interação. E seu mundo externo não precisa saber o que está rolando lá dentro. Então, o comportamento é todo de responsabilidade do componente. Lembra lá do coração? O estômago precisa saber como que o coração bate, como que é o funcionamento interno do coração? Não precisa. E com o componente é a mesma coisa, tá? Por último, o componente ligado por estado global, que é um componente que também tem algum estado, mas o estado não está nele. E você também não precisa fazer o que é chamado de prop drilling. Que é, você não precisa botar uma prop num componente pai e descendo até o componente filho, tá? Existe uma maneira mais simples de se fazer isso. E detalhe, gente, tudo vai do propósito. Uma aplicação não precisa ter tudo em estado global, porque como o próprio nome diz, o estado global é para coisa global. Como, por exemplo, um usuário selecionado, uma autenticação, né, tokens, esse tipo de coisa. Então, se você tem coisas de formulário, isso é estado local e provavelmente é dentro do componente formulário que você está trabalhando, tá bom? Mas eu vou mostrar em exemplos mais simples aqui para vocês terem uma ideia. Bora lá? Boa! Estamos aqui na nossa super aplicação. E detalhe, esse código aqui está disponível lá no GitHub, tá? Que eu vou deixar o link do repositório aqui, vocês podem baixar e brincar à vontade. Então, vamos lá. Primeira coisa, componente de layout. Olha, nesse componente de layout, qual que é o único objetivo desse componente? Olha, eu quero só mostrar isso de um jeito diferente, mais bonito, mais apresentável. Como, por exemplo, um cartão. Também, um outro exemplo muito clássico de componente de layout são linhas de tabela, que você às vezes quer tirar um pouco da complexidade para não deixar aquele código enorme dentro da IDE, você pode separar a linha num componente de exibição. Quem for dar manutenção vai te adorar. Então, o componente de exibição é só para transformação. Então, olha, não existe estado aqui. O que a gente está fazendo é basicamente dar um corpo novo para essa informação. Então, por exemplo, quando eu quiser clicar, olha que beleza, quando eu estiver editando, tudo funciona. O outro tipo de componente, que eu até fiz questão de deixar um pouquinho mais elaborado aqui, é o componente que tem algum comportamento, tá? Por que eu fiz questão de deixar ele um pouquinho mais elaborado? Justamente para vocês verem que o mundo externo não precisa saber o que está rolando dentro do componente, mas o componente precisa sim do estado dele para manter o rastreio do que está acontecendo. Então, para isso, o que eu fiz? Eu fiz um componente de busca de CEP, de endereço de CEP. Você vai digitar o endereço e ele vai mostrar o endereço. Se você quiser, você escolhe para o formulário. Eu vou usar esse CEP aqui, por exemplo. Ó,
E note que ele carregou aqui bonitinho o endereço desse CEP, que está batendo numa API e tudo mais. E gente, quando vocês forem ver o código, vocês vão ver que o código está puro, está sem lib, está sem nada. É de propósito, tá? É para vocês verem como que funciona mesmo em níveis mais baixos, mais puros, tá? Então, por exemplo, ó, se eu também alterar alguma coisa aqui, ó, ele vai fazer a busca de normalmente, tá? E tá fazendo com debounce, tem tudo bonitinho aí para não sobrecarregar a API e tudo mais. Mas nota aqui, o propósito desse componente é, beleza, gostei desse endereço, quero confirmar e tá pronto para o meu formulário utilizar. O formulário precisou saber como que buscador de CEP funciona? Não precisou. Mas o CEP precisou guardar informações de estado nele? Precisou, como por exemplo, para guardar o que está sendo digitado aqui. Então, como vocês já vão percebendo, o estado, ele acompanha o componente, ele acompanha o domínio, o cercado do componente, porque aquilo é de responsabilidade do componente. Por isso aqui, lembra que eu falei lá no começo? Pensa antes no propósito, a chave é o propósito. Por que você está fazendo aquele componente? Então, com isso, vai te ajudar a entender também o melhor lugar de colocar esse estado. Então, por exemplo, aqui ó, na busca do CEP, eu preciso armazenar quando ele for digitando. Então, o melhor lugar mesmo é aqui em cima, olha que beleza, acessível para o componente. Faz parte desse objeto. Agora, a forma de buscar a informação, que eu também fiz questão de fazer um custom hook aqui, ó, para mostrar que o custom hook, assim como o coração, lembra lá? Eu vou fazer algo que vai me ajudar. E nesse caso eu fiz um custom hook para resolver o problema de busca. Então, para isso, o estado de gerenciar essa informação, de gerenciar o loading e tudo mais, gerenciar esse universo é do custom hook. Então, o estado está dentro do custom hook para esse propósito, tá bom? Então, gente, ó, vai ficando mais claro que a localização do estado é onde o propósito acontece, tá? Eu sei que isso é um pouco filosófico, mas se você for por aí, vai facilitar no teu dia a dia, tá? E quando eu tenho que o estado não está no componente, mas eu preciso dele, como por exemplo aqui, ó, nesse exemplo de estado global. Lembra da frase que eu falei? O estado está onde o propósito acontece. Nesse caso, uma informação de usuário, de token ou de empresa selecionada, ela pertence ao ambiente, porque aquilo tem que ser compartilhado. Então, o propósito da existência desse estado é o ambiente, tá? Então, faz sentido a gente tê-lo de maneira global. E aqui eu coloquei como forma de contexto, que tem muito simples, tá? Não tem serviço, é muito simples, mas para vocês terem uma ideia, tá? Que ele tá global. E esse contexto abraça o ambiente da minha aplicação e deixa disponível tanto para o meu selo quanto para minha saudação, que é o olá. Então, olha que legal. Quando eu atualizar aqui, ó, nota que tudo atualiza, tá vendo? Então, por quê? O componente nesse meu objetivo, lembra do propósito? O propósito desse meu componente é exibir uma informação ou uma saudação de algo que está global. Então é natural que ele carregue essa responsabilidade, ou seja, é o componente que acessa o contexto para ter aquela informação e não o ambiente em si. Pode estar aqui? Pode, mas nota que é algo muito mais da responsabilidade do componente. E isso vai facilitar a manutenção e a evolução, porque já está tudo desacoplado. Você não tem independências. E também, nesse sentido, você evita uma coisa chamada de prop drilling, que eu falei mais cedo, que é, você não precisa ficar passando uma propriedade de cima para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, encaminhando essa propriedade. Por quê? Porque esse encaminhamento não faz parte da cadeia desses componentes intermediários. E de novo, fere o propósito. Então a chave é sempre fazer dentro do propósito do componente que você está querendo que ele resolva o problema. Beleza, galera? Eu sei que talvez pode ter ficado um pouquinho mais filosófico do que eu gostaria, mas olha, se pintou alguma dúvida, escreve nos comentários, tá? Fala o que você achou, qual é a dúvida que a gente vai conversando. E também, ó, curte, compartilha esse vídeo. É muito importante. Não deixa também de ver toda a continuação aqui do curso de React no canal. Valeu, gente!